Olympus MJU Panoramic. Esse é o modelo japonês que tem a panorâmica, que é o modelo que tem uns botãozinhos dourados, que tá com a porta quebrada, tá? Enfim, uma câmera dessa idade já não dá para esperar tanto vigor físico assim, tá? Mas tá até com a cola da fita, nada que impeça que ela funcione lindamente. Essa é a Stylus. Até onde eu sei, a designação Stylus e MJU era uma questão de mercado mesmo. A Olympus usava essa denominação Stylus para o mercado americano, tá? Provavelmente o mercado europeu também. E a MJU era a mesma versão. Feita para o mercado japonês. Tanto que nessa daqui, se você for olhar aqui embaixo no sticker, tá dizendo que ela era montada na China, tá? Com peças feitas no Japão. Essa aqui é made in Japan. Então, essa MJU, especificamente essa com a panorâmica, que é mais difícil de aparecer, ela é japonesa para o mercado japonês. Tá? Enfim, na prática o desempenho das câmeras é o mesmo, mas do ponto de vista de colecionador, essa aqui é a mais desejável por ser made in Japan. Tá? Essa aqui é made in China, com peças feitas no Japão, tá? As duas estão funcionando, tá? Muita vida para poder ainda dar muita alegria. O botão do flash, filho, esse aqui, Alt S, off. Eu não quero disparar o flash. Tá? Saúde delas ainda estão vigorosas. Deixa eu desligar o flash, que eu não gosto de disparar flash. Tá? Enfim, as duas que eu tenho estão funcionando. Então, assim, raladinha, né? Nem era para esperar diferente, porque essas câmeras estão aí há bastante tempo e estão sendo usadas e abusadas pela galera que gosta de fotografia analógica. Essa câmera não é só importante para a Olympus por ela ter sido um hit e tá aqui até hoje sendo reverenciada e referenciada, tá? Além de ser um hit, né? Essa câmerazinha especificamente põe um marco do mercado de point and shoot. Porque até esse modelo, o sistema de autofoco, eu até já comentei isso em alguns outros vídeos, que eu estava falando de outras câmeras, eles estavam evoluindo. Eu já não vou dizer que na época dessa câmera eles ainda eram limitados, porque os limitados eram da primeira geração de câmeras, que eram bastante eficientes, mas tinha uma certa limitação até por ser a primeira geração de câmeras estilo point and shoot. Então não tem, nem podia se esperar muito. O que você consegue naquelas câmeras de primeira geração é a supremacia ótica. Ponto. É isso que elas entregam. Elas até não são câmeras tão assim divertidas de se usar, mas quando você entende a limitação do autofoco daquelas câmeras, aí sim você está cozinhando com fogo, como se diz por aí, porque são câmeras que têm lentes monofocais, todas elas. Nikon, Canon, Pentax, Xenon, Minolta, Ricoh, enfim, não é que você conseguir pôr a mão, tá? Fuji, a própria Olympus tem uma câmera daquela geração, enfim, todos os fabricantes mergulharam de cabeça nesse mercado de câmeras que eram simples de usar e que estavam paulatinamente substituindo as câmeras que eram, sei lá, mais complicadas de usar, mas enfim. Então, essa câmera especificamente conseguiu estabelecer um novo marco, um novo padrão de câmeras, de autofoco em câmeras portáteis, tá? Até então as câmeras tinham, sei lá, poucos steps de foco, onde a lente era programada para parar em poucas paradas, cobria o range de 1 metro infinito, mas em poucas paradas. Bom, enfim, eu já expliquei isso em outro vídeo. E essa câmera vem então, põe um sistema de autofoco que tinha 300 e poucos steps de autofoco, tá? E ela entrou para a história por causa disso, ela dividiu o mercado. A partir desse ponto, praticamente não fazia mais sentido você querer uma outra câmera que tinha um sistema de foco menos sofisticado que tinha nessa câmera. Essa câmera com 300 steps de autofoco, o motor de foco nessa câmera conseguia parar a lente em qualquer posição. Então ela já ganhou fama imediata por ser uma câmera que não errava foco, tanto quanto as outras, quando você não entendia a limitação do autofoco naquela geração de câmeras. Mas enfim, ela tá aí, não é à toa. Ela tem uma lente que é absurdamente nítida
por um modelo dessa categoria, por um modelo dessa faixa de preço, né? E preço eu falo pela época do lançamento, porque hoje em dia essas câmeras ganharam fama e notoriedade, estão sendo aí vendidas por valores salgadinhos, tá? Para se dizer pouco. Mas enfim, ao contrário da Stylus Epic, que eu já referenciei também como sendo uma câmera que não justifica custar tanto quanto ela custa, porque pelos motivos, ela está sendo valorizada pelos motivos errados. Essa aqui não, essa aqui tem o seu lugar na história, do ponto de vista de colecionador, e enfim, tá aqui funcionando. Curiosamente, essas câmeras, a MJ1 aparecem muito menos, ou melhor, como eu vou dizer isso, elas aparecem uma quantidade muito menor quebradas do que a MJ2, a Stylus Epic. Enfim, ela é uma câmera aparentemente, né, mais resistente, né, apesar de a maioria delas sofrer com esse tipo de coisa. O fato de isso não é importante, porque isso não influencia no vazamento de luz, né, o fechamento dela tá ok. Mas elas aparecem menos quebradas, elas são mais resistentes do que as sucessoras dela. Mas enfim, isso também é relativo, do quanto de tranco que a câmera recebeu. Mas inegavelmente são câmeras frágeis, tá? Elas não tinham uma proposta de serem câmeras resistentes, então fica a dica aí no sentido de que essas câmeras podem assim do nada, ou podem sim num tombo passarem dessa para uma melhor, tá? Essa tem uma panorâmica, tá bom? É o sistema de panorâmica. Quando ela tá ligada, ela vai entrar nesse lugar. Aí, aqui é um sistema bem simples, tá? A portinha aqui tem um botão que não tem ligação física nenhuma lá, simplesmente ela tem esses pinos aqui que se movem, tá? Esses pinos aqui esses pinos aqui que se movem quando você aciona lá o botão de panorâmica dela. Ao contrário daquelas outras que tinham uma ligação física direta, esse aqui não influencia, você não vê a portinha abrindo, a cortina aqui abrindo e fechando à medida que você mexe isso, tá? A diferença é que quando você põe um pino na determinada posição, ele empurra isso aqui para dentro, e o panorâmica então, já pensou? Ele empurra as duas janelinhas para dentro aqui, e o panorâmica desmonta, e quando você põe ele na outra posição da panorâmica, ele sai da frente e ela fica nessa posição que normalmente ela tá aqui permanentemente, tá? Mas enfim, esse é o botão de on e off. Você liga e desliga. Como eu disse, essa câmera ela tem... Eu não sei se ela tinha um destaque, provavelmente ela custava mais caro, porque ela tinha um feature aqui que essa não tinha, né? Que as outras não tinham. Você até acha a MJU, que é o caso dessa aqui japonesa, sem o databag, sem o panorama, tá? E essa aqui por acaso também tem um databag. Você ainda acha uma câmera dessa, MJU1, sem o databag. Nesse caso, as duas têm o databag, tá? Mas tem versões que você não tem o databag, você só tem o visorzinho mesmo, tá? O diferencial dessa é justamente a panorâmica, o botão de panorâmica. Ela tem os botãozinhos dourados, que só essa MJU tem. Todas as outras Olympus tem botão prateado, tá? Independentemente de ser da denominação MJU ou Stylus, independente do mercado, os botões dessa versão sem a panorâmica eram prata, tá? E os botões da versão panorâmica é dourado, perdão, tá? Nada muda. Tem um sticker aqui dizendo que ela é panorâmica, tem um sticker com as instruções aqui, com uma série dessas instruções eu só consigo entender a seta, porque eu não falo japonês, mas enfim, tá aqui as instruções. É um modelo japonês, é um modelo do ponto de vista de colecionador, o que é desejável, mais do que o outro. Tá com a portinha solta, mas aqui fita isolante. Eu não tiraria, por exemplo, essa porta daqui para substituir por essa, porque eu acho que não vai resolver nada. Mas enfim, eu prefiro colar isso aqui com uma fita e usar ela perfeitamente, porque ela está funcionando perfeitamente, do que ter que arrancar a peça da outra para colocar aqui. Mas enfim, isso é questão de uso pessoal, tá? Fora isso, elas ainda tem, tá? Aqui ela vai disparou com flash e tudo mais. Tem ainda muita alegria para dar, muita lenha para queimar, tá? Então assim, eu reverenciei essa câmera ao longo de toda a gravação que eu fiz, de várias outras câmeras, de outras câmeras que eu mostrei. Eu comparei tamanho com ela, enfim, falei bastante dessa câmerazinha durante a gravação, período de gravação, mas eu não tinha mostrado ela ainda em detalhes, tá? Não tem muito o que falar, são uma puta câmera, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo acha lindo. Eu vejo mais opiniões sinceras a respeito dessa câmera, de gente valorizando o desempenho dessa lente do que a Stylus Epic 2.
é muito frequente você encontrar vídeos de pessoas que comparam as duas câmeras e acabam preferindo essa do que essa. Tá? Mas enfim, isso é uma. Eu respeito o gosto pessoal, eu respeito a opinião de cada um, mas eu já falei o que eu penso a respeito dessa câmera. Eu comecei a série falando dela e o que eu falo dela, eu não falo dessa, tá? Apesar de serem câmeras do mesmo mercado, serem inclusive da mesma linha, essa ser a substituta dessa, enfim. Não vou fazer barulho. Mas enfim, tá? Fica o registro de que essas câmeras estão por aí ainda. Enfim, não vou repetir o que eu já disse sobre essa aqui, tá? Mas eu acho sempre a referência que essa câmera é mais querida do que a outra. Quando postas à prova, são mais celebradas, por assim dizer, do ponto de vista fotográfico, do que essa. Essa aqui realmente ela é forte dentro da bolha das redes sociais, do Instagram, enfim. E essa aqui é mais pro mundo real mesmo. Essa aqui gosta de uma batalha.